Graça e paz, queridos irmãos, nós acabamos de cantar Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, Deus que é Deus de perto e não Deus de longe. E eu não sei os irmãos, mas já aconteceu comigo, algumas vezes parece que Deus está longe, parece que as condições que nos chegam nos atrapalham de ver Deus agindo ou acontecendo alguma coisa. Aí numa semana como essa que passou, os últimos dias, o último ano, nós percebemos tantas coisas acontecendo, fugindo do nosso controle, fugindo do que a gente queria que acontecesse, ou do que nós almejávamos, que era melhor para todo mundo, ou até mesmo melhor para nós, e às vezes não conseguimos perceber Deus de perto. Mas Deus está perto, isso é uma coisa que nós temos a certeza no nosso coração, nós cremos em Jesus. Mas algumas vezes não conseguimos perceber, e isso não é exclusivo para nós. Os discípulos de Jesus também já provaram dessas dificuldades, mas a palavra vem de encontro ao nosso coração, para nos confortar, para nos consolar, para reaquecer, e nós lembrarmos ao Deus que nós servimos, as atitudes de Jesus para com seus discípulos, e como ele chegava até eles. E pensando nisso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro de Mateus. Nós leremos o capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, nós leremos a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós queremos pedir, Senhor, neste momento, a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos aproveitar um pouco mais da porção da Sua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, queridos, não é exclusividade nossa, algumas vezes nos depararmos sozinhos, nos depararmos com um barco balançando, com um vento ao contrário do sentido em que nós estamos remando. Não é difícil acontecer isso, não é a primeira vez que acontece na história da humanidade, quando acontece com cada um de nós, porque já muito aconteceu, e inclusive nessa passagem que nós vimos, os discípulos de Jesus estavam com medo, estavam passando por uma dificuldade, e é interessante nós lembrarmos por que eles chegaram até aqui. Se você voltar um pouquinho no início do capítulo 14, você vai perceber que João Batista foi morto. A cabeça dele foi trocado por uma dança. E então Jesus, triste com o que havia acontecido com aquele profeta, ele resolve ir para um local distante, para ficar sozinho. Mas a multidão descobriu que Jesus estava indo para lá, então uma grande multidão e todo aquele povo vai para lá, e então Jesus os ama e os ensina. E vai caindo a tarde, e os discípulos preocupados, porque era muita gente e não tinha comida para todo mundo ali. Era melhor Jesus despedir aquele povo, porque ainda dava tempo deles comprarem alguma comida. E Jesus então faz um milagre da multiplicação daqueles pães e peixes, poucos pães e poucos peixes.
E aí então chega no versículo que nós lemos, a partir do versículo 22, após tudo acontecer, Jesus manda os seus discípulos, entrem no barco e vão indo, porque eu vou orar. E aqui é uma coisa que eu quero que você perceba junto comigo, o relacionamento de Jesus para com Deus. Perceba que Jesus é Deus. Perceba que Jesus, mesmo sendo homem, 100% homem, sendo 100% Deus, ele ainda assim aproveitava tempo de oração. Tinha um tempo com o Pai. Ele saía do meio da multidão, ele saía até mesmo do meio dos seus discípulos e ia orar. Diversas passagens nós percebemos Jesus saindo do meio da multidão, ou como a gente chama hoje, do meio do fervo, e ele então vai para um lugar mais sozinho, retirado, para orar, e assim ele fez, ele despediu os discípulos e foi orar sozinho. Relacionamento com Deus. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, é difícil perceber e entender o que Deus está fazendo. É difícil perceber e entender o que está acontecendo. Mas Jesus buscava sempre um tempo de oração. Quando ele estava angustiado, ali nos últimos momentos de sua vida, prestes a ser entregue aos soldados romanos, a ser pendurado no madeiro, ele estava angustiado. E então ele resolve chamar alguns discípulos para orar junto com ele. E aqueles 3 não conseguem e dormem. Mas Jesus orou. No livro de João, no capítulo 17, nós temos uma linda oração de Jesus intercedendo por nós, intercedendo pela sua igreja, por nós que hoje estamos aqui sentados, intercedendo pela igreja sofredora, a mesma igreja que hoje sofre no Afeganistão e em tantos outros países, onde o evangelho é perseguido. Jesus intercedeu por cada um de nós, e nesse momento ele estava fazendo isso, tendo relacionamento com o Pai. Para entender a vontade do Pai, nós precisamos buscar o Pai. Para compreender o que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos buscar o Deus das nossas vidas. E uma coisa que é interessante no ministério de Jesus, onde nesse momento ele passava, o ministério conhecido como popular, porque muitas pessoas chegavam até ele, é porque muitos ali não entenderam que Jesus era o Messias. Alguns até sim, chamavam de Messias, chamavam ele de filho de Davi, pediam para ter compaixão, buscavam uma cura, buscavam um milagre. Alguns estavam buscando Jesus simplesmente para ver o que estava acontecendo. Tinha uma multidão andando, então eu também vou. Por quê? Não sei, só vou porque tem muita gente, né? A gente brinca que o brasileiro entra em fila, né? Sem saber por quê, ele só entra na fila, às vezes nem é a fila. E agora na época de pandemia é pior ainda. Esses dias nós fomos numa loja e minha mãe e a minha sogra entraram e eu fiquei na porta. Eu e a minha esposa. E de repente a gente olhou, tinha gente atrás de nós e a gente não estava na fila, a gente só estava ali esperando, porque não pode entrar muita gente. Porque o povo é acostumado a ter fila. Onde tem movimento, tem gente. Onde tem gente, tem mais gente ainda. Muitos buscavam Jesus pelo movimento. Alguns buscavam Jesus pelo interesse, porque tinha uma comida ali. Tinha alguma coisa para encher a barriga, e é muito bom comer. E quando é uma boquinha free, de graça, é mais gostoso ainda. E o fruto de um milagre de Jesus, eu acho que aquele pão devia ser muito gostoso. Aquele pão que multiplicou, eu queria ter comido um pedaço. Muitas pessoas buscavam Jesus pelo que ele estava fazendo, mas não por quem ele é. E Jesus demonstra quem ele é a partir do relacionamento com o Pai. Ele, enquanto angustiado com o que haveria de vir, ele, enquanto estava caminhando em seu ministério, ele tinha relacionamento com o Deus Pai, orava. Até quando ele estava com medo, não queria ir. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Essa é uma oração difícil de fazer. Porque em comum a gente tem a nossa vontade, e a gente ora para que Deus faça a nossa vontade. E entregamos um documento para Deus e ele fala assim: Deus, aqui está a minha lista, eu preciso de tudo isso para ser feliz, por favor, só assina aqui. E quanto ao mais, nós deveríamos confiar, esperar confiante no Senhor. Mas nós só conseguiremos entender isso quando temos um relacionamento verdadeiro com o Pai. Eu só vou conseguir carregar a minha cruz, eu só vou conseguir negar a mim mesmo, eu só vou conseguir ser um discípulo verdadeiro de Jesus quando eu tiver um relacionamento verdadeiro com o Pai. Um tempo diferente com Deus. Sair do mecânico, sair daquilo que é automático, onde começamos um dia já com a correria, trabalhamos um dia inteiro e deixamos um pouquinho à noite para orar.
Talvez nem à noite não ora, somente ora na hora do almoço, e muito obrigado, Senhor, por esse alimento, amém. Deus quer muito mais que isso. É um relacionamento intenso, é um relacionamento verdadeiro. Se nós queremos cantar que nós somos amigos de Deus, quem aqui tem algum amigo que você nunca fala? Quem aqui tem algum amigo que você só chega para conversar com ele falando a mesma coisa? Quando nós temos um amigo verdadeiro, a gente fala de todas as coisas. Nós buscamos, a gente separa tempo, a gente separa algum momento para estar com ele. Nós percebemos Jesus fazendo isso, porque Jesus despediu essa multidão à tarde, à tardinha já. A preocupação dos discípulos era essa, que já estava fechando tudo e eles não conseguiriam comprar em lugar nenhum, e ninguém trabalhou naquele dia para comer. E Jesus despede aqueles discípulos e então ele vira a noite orando. Jesus vira aquele período todo tendo um tempo de relacionamento com Deus. Assim fica mais fácil fazer a vontade do Pai. Assim fica mais fácil entender a vontade de Deus. Se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente, e a palavra nos diz que nós procurarmos, nós encontraremos. Se nós batermos, será aberto. Mas se nós buscarmos, se ficarmos esperando, não acontece. E Jesus mostra que mesmo ele podendo esperar, mesmo ele podendo não orar, ele orava, gastava tempo com o Pai, porque ele tinha relacionamento com o Deus Pai. Nós somos convidados a perceber que Jesus assim fazia. E se Jesus fez e fazia, é porque é muito importante. Tempo de oração, tempo de devoção, tempo com Deus. Quantas vezes nos pegamos com aflições e buscando somente a nossa força, buscando somente em nós mesmos a saída e dar um jeitinho, como bom brasileiro nós somos. Mas a nossa força não é nossa. A nossa força vem do Senhor. A palavra nos ensina que quando eu sou fraco, então que sou forte, porque a força não é minha, é do Senhor. Como provarei dessa força se eu não tenho relacionamento com o Deus dessa força? Como provarei se eu não busco, se eu não tenho uma vida com o Senhor? Jesus demonstrou que é possível. Tem tempo. Quando a gente quer, tem tempo. Ele tinha perdido um amigo. Ele passou uma tarde toda ensinando, fazendo milagres, e ainda assim aproveitou um tempo com Deus. Tem um ditado muito sábio que diz que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. Quantas desculpas nós já demos? Quantas vezes nós somos tentados a dar uma desculpa? Eu vou fazer isso depois, porque está muito difícil a minha vida, está muito corrido, porque sempre tem alguma coisa. E nós somos convidados a olhar para o exemplo de Jesus. Deus e homem orando, tendo tempo com o Senhor, buscando ao Senhor. E algo que é extraordinário, porque enquanto Jesus estava lá orando, os seus discípulos estavam numa situação muito difícil. Um barco balançando, o povo com medo. Uma outra feita, os discípulos estavam no barco, mas estavam com o mestre. Jesus estava dormindo, uma tempestade, mas estava tudo bem, Jesus está aqui. Então se Jesus está no barco, vai ficar tudo bem. Daqui a pouco ele acorda, ele vai mandar parar e a gente fica tranquilo. Neste momento não estava tudo bem. Jesus não estava presencialmente naquele barco, mas Jesus estava intercedendo por aqueles que estavam naquele barco. Da mesma forma que ele continua intercedendo por cada um de nós, todo aquele que confessa como o Senhor e Salvador da sua vida, esses é que provam do amor do Senhor, esses é que provam do cuidado, da intercessão do Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar. Algumas vezes nós nos esquecemos disso, que o Senhor é conosco. E começamos a ficar preocupados, e o barco balançando, e uma semana terrível, e dificuldades em casa, e dificuldades no trabalho, dificuldades nos meus estudos, e não vemos saída. E um segundo ponto nesse texto, nós vamos perceber Jesus indo ao encontro dos seus discípulos. Ele estava tendo um tempo com o Pai, mas os seus discípulos não estavam abandonados. Comentarista Moody, comentando esse texto, eu achei muito interessante, ele diz assim: salienta que Jesus despediu no final da tarde, mas somente vai ao encontro na quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, era a quarta vigília.
E algo que é interessante é que aqueles homens foram despedidos no finalzinho da tarde. Então perceba que eles ficaram em torno de 9 ou mais, pelo menos 9 horas, remando contra o vento. Eu não sei se os irmãos já tiveram assim, o privilégio de remar contra o vento e contra a maré. Eu já tive, é desesperador. Porque vai puxando e a gente tentando e vai empurrando mais, e você tenta, de repente teu braço já cansou, aí se você para, você vai mais longe ainda, e vai dando aquele pavor, aquele desespero, e você não sabe o que fazer. Esses homens estavam todo esse tempo remando, e com a dificuldade, mas eles não estavam sozinhos, porque Jesus era com eles. E Jesus vai de uma maneira extraordinária ao encontro daqueles discípulos. Jesus poderia muito bem ter aparecido naquele barco. Jesus poderia ter pego outro barco, remado mais rápido e chegado até eles. Poderia ter mandado parar aquela tempestade e chegar lá rapidamente. Mas Jesus faz o extraordinário. Ele vai ao encontro dos seus discípulos de madrugada, andando sobre um mar tempestuoso. No versículo 25 diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Tantas maneiras havia para Jesus chegar até eles, mas Jesus chega andando por sobre a tempestade, para demonstrar que Ele é o Senhor, que Ele domina as forças da natureza, que Ele é Deus, que Ele tem poder para toda e qualquer circunstância. Não é um mar revolto que o segura, inclusive para caminhar em cima do mar tribulado. Os discípulos estavam ali com medo, já um longo período remando, cansado. E aí então, quando eles veem o mestre chegando, o que acontece? É tranquilidade? É medo. Está chegando um fantasma e gritam desesperadamente. E o ser humano com medo é muito engraçado. Uma vez aqui na igreja, nós estávamos fazendo uma campa dentro. E agora não temos mais, a gente tinha uma máquina de lavar bem antiga. E eu percebi que a galera estava bagunçando muito aquele dia, e eu tive uma ideia de dar um susto. Eu fui lá e liguei a máquina de lavar, porque a nossa zeladora tinha deixado uns panos lá dentro para lavar. Falei, vou ligar essa máquina aqui para ver o que acontece. E a gente subiu, estava assistindo um filme, de repente começou blá, 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 aquele barulhão. E aí você vê quem são os corajosos de verdade. Porque alguns com medo, o que está acontecendo? Eu tentando segurar para não falar que era máquina, e só estava lavando os panos. Mas a galera com medo, porque não sabia o que estava acontecendo. Não sabia que era uma máquina que estava lavando, fazendo barulho. Já era tarde, era acampa dentro, ninguém dorme cedo. O medo faz coisas, e o medo atrapalha da gente entender o que está acontecendo. O medo atrapalhou os discípulos de perceberem que Jesus estava chegando, que o Senhor estava ali, que ia ficar tudo bem, mas eles não entenderam, porque pensaram que era um fantasma. E quantas vezes nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo, não conseguimos perceber Jesus vindo de encontro a nós, porque estamos com medo, porque estamos olhando a tempestade, porque estamos olhando o barco balançando, porque já estamos com os braços cansados de remar contra a maré. Não conseguimos perceber o que está acontecendo, porque deixamos nos assustar com os terrores da mídia, os terrores da internet, tantos medos que nos chegam e nos tiram a paz, e nos atrapalham de perceber Jesus Cristo atuando em nossas vidas, chegando até nós, chegando com amor, chegando de forma extraordinária, ainda que por cima de uma tempestade. O medo, a preocupação nos atrapalham. É por isso que nós somos convidados a confiar no Senhor, a buscar intimidade com Deus, para poder entender o que Deus está fazendo. Se eu não conheço, eu não sei o que está por vir. Jesus conhecia o Pai, Ele tinha intimidade com o Pai, Ele tentou ensinar isso aos seus discípulos, Ele ensinou a cada um de nós ter um encontro com Deus, não com luz negra, com um negócio lá, você ficar em silêncio um dia inteiro, mas Ele ensinou assim, entra no teu quarto em secreto, e fala com o Pai em secreto, que Ele, lá no secreto, Ele vai te atender. Quantas vezes nós não percebemos Jesus chegando de forma extraordinária, por conta do medo, por conta das circunstâncias que estão ao nosso redor. Cantamos que Deus é um Deus de perto, mas algumas vezes nos comportamos como se fosse um Deus de longe. Quantas vezes nos comportamos assim, titubeamos como se fosse um Deus lá e não um Deus aqui. Um Deus que me amou a ponto de
sacrificar o seu filho, de colocar toda a sua ira, a conta do nosso pecado, no seu único filho, por amor a nós. Quantas vezes não percebemos isso e ficamos com medo, e não percebemos Jesus chegando até nós de forma poderosa, não percebemos Jesus chegando para transformar o caos em tranquilidade, não percebemos o agir e o mover de Deus em nossas vidas, porque estamos olhando ao redor e não para o Mestre, por falta de intimidade, por não saber como Deus age. Como eu disse, muitos buscavam Jesus por diversos motivos. Alguns não buscavam Jesus por quem Ele é, mas por que Ele pode fazer. E se nós assim buscarmos ao Senhor por o que Ele pode fazer, certamente nos frustraremos, porque nós pediremos a nossa vontade, aquilo que nós julgamos ser bom para nós. E nós somos convidados a buscar a vontade do Senhor para nós, a entender que a vida do cristão nem sempre será flores. Teremos dificuldades, teremos dias de choro, mas nós também temos que lembrar para onde nós estamos indo. Lembrar a promessa não é uma vida boa aqui, não é uma tranquilidade, um mar calmo aqui, mas é com o Senhor, é na eternidade, é para lá que nós caminhamos enquanto estamos aqui. Há um ditado também muito antigo que diz assim, que mar calmo não faz marinheiro bom. Alguns de nós vão falar assim, não, mas eu estou no mar balançando faz tempo. Estamos sendo forjados e somos convidados a perceber o agir de Deus em nossas vidas em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantos gráficos negativos que nos chegam, preocupações e medos. Perceber Jesus chegando até nós. No versículo 28, então nós temos uma passagem que é uma das mais conhecidas. Pedro tentando Jesus. Ele fala assim, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo. Pedro é um personagem muito interessante, é um dos discípulos de Jesus, que a gente fala que é 8 ou 80. É um personagem intenso, era um homem intenso. Ao mesmo tempo ele negava, ao mesmo tempo ele já se arrependia e já pedia perdão. Ao mesmo tempo ele falava, Jesus falou assim, você é Petros, né? Eu te darei as chaves, mas eu vou morrer. Ele falou, não, Jesus não vai morrer não, arreda Satanás. Perceba que Pedro mais uma vez estava ali no seu impulso. Senhor, se é tu mesmo, se não é um fantasma, deixa eu ir contigo. Deixa eu pisar aí nessa água também, balançando. Deixa-me ir contigo, Senhor, que eu quero provar. E então nós vamos perceber um terceiro ponto. É que a fé verdadeira não desvia o olhar. Ele estava ali e falou assim, Jesus, se você é o Senhor mesmo, se é o mestre, deixa eu pisar aí. Ele era um pescador, ele sabia que não dava para pisar na água. Ele sabia onde ele estava, ele sabia o risco que estava correndo. Ele estava com medo, mas ao mesmo tempo, quando ele consegue perceber que talvez seria o mestre, ele se dispõe e vai, e pisa naquela água. E enquanto ele está com os olhos fitos no Senhor, está tudo bem. Mas aí então, aquela coragem do versículo 28, vai meio acabando no 30. E algumas vezes nós agimos assim da mesma forma. Corajoso, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus é bom, vai dar tudo, vai dar certo. Então a gente se lança e encara os desafios. Mas aí em meio ao desafio já lançado, a gente começa a olhar para o lado de novo. Começa a perceber que o barco ainda continua balançando. Começa a perceber que o vento está soprando forte. Começa a perceber que está no meio de uma grande tempestade. Aí então chega o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quantas vezes assim também nos comportamos? Nós confiamos no Senhor, buscamos Ele por quem Ele é, tentando não buscar por aquilo que Ele pode dar, entendendo que Ele vai dar o que é da vontade dEle. Mas ao mesmo tempo, olhamos para o lado, temos sensações, e aí então afundamos pela falta de fé. Fé essa que não falharia se lá no início estivermos nos comportando como Jesus, tendo intimidade e relacionamento com Deus.
a falta de intimidade e relacionamento com Deus vai nos interferir em nossa fé, em como nós olhamos para o Senhor, em como nós esperamos do Senhor. Começamos a olhar para o ladinho, está balançando, tem vento, está difícil aqui, e acabamos duvidando do Senhor. Pedro, ele ilustra muitas vezes o nosso comportamento. E Jesus continuou sendo quem ele era. Jesus continua sendo bom, misericordioso, amoroso, porque ele cuida daqueles discípulos como um pai, uma mãe cuida do filho. Pisa na bola, traz de novo. Apronta, traz de novo. E ali estava Pedro afundando. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando nós repararmos na força do vento, quando nós desviarmos os olhos do Senhor, ainda dá tempo de uma oração, ainda que curta. Salva-me, Senhor, porém completa. Foi o que ele conseguiu falar. Depois foi só... Salva-me, Senhor. Uma oração completa. Porque aí então, Pedro percebeu que ele precisava de Jesus por quem ele é, não pelo que ele pode fazer. Essa é uma oração completa. Quando nós desviarmos o olhar do Senhor, nos sentirmos afundando, lembrar que a fé verdadeira não desvia o olhar. Mas se por acaso tropeçarmos e desviarmos, ainda dá tempo. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Versículo 31, então chega e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Lembra que o relacionamento não traz dúvida? Lembra que a intimidade não traz a dúvida? A falta dela traz. Quando olhamos para a nossa capacidade, traz. Ele desafia Jesus: se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Então tá bom, então vem. Põe o pé para fora, desvia o olhar. Nós somos convidados, queridos, a buscarmos uma vida com o Senhor. Quando passarmos uma semana difícil, turbulenta, olhar para o Senhor. Quando chegarem notícias que desviam o nosso foco, o nosso olhar, olharmos para o Senhor. Um pastor amigo meu, ele fala que existe a síndrome pós-fantástico. Porque até às 11 da noite ali, estava tudo indo muito bem. Culto no sábado, culto no domingo, de manhã e à noite. Mas aí então chega a hora de dormir. Alguns dormem um pouco até antes. E aí então vai ter que enfrentar uma nova segunda-feira. Se nós olharmos para o Senhor, os nossos pés estarão seguros, estarão firmes, porque vai no Senhor. É na força do Senhor que nós somos convidados a enfrentar mais uma segunda-feira, mais desafios, a enfrentar mais um mês, atravessar esse período do ano, olhando para o Senhor. Não duvidando, não titubeando, mas olhando para o Senhor, com uma fé no Senhor, porque a fé verdadeira não desvia o olhar. Esse é o desafio do cristão. Esse é o desafio do discípulo de Jesus. As dificuldades, as intempéries, tudo aquilo que nos chega, as más notícias, desafios, manter os olhos fitos no Senhor. Olhar para o Senhor. Tem um texto de João Calvino que eu estava lendo essa semana, e ele diz assim: o Senhor prontamente, ao mesmo tempo, encoraja a nossa fé e subjuga a nossa carne. Ele deseja que nossa fé permaneça serena e repouse como se estivesse em segurança num sólido abrigo. Ele exercita a nossa carne com várias provas, a fim de que por ela não se precipite na indolência. É extraordinário perceber o quão nós somos parecidos com os discípulos de Jesus. É imprescindível nós percebermos que os desafios que aqueles homens tiveram não são diferentes dos nossos. Essa palavra não serviu somente para os discípulos naquele dia, mas serve para nós hoje, servirá amanhã e depois da manhã, enquanto o nosso mestre não retornar. E o convite que fica é: nós temos tempo com o Senhor. Aproveitarmos tempo de oração, de leitura da palavra, tempo de devoção para com o Senhor, intimidade com o Senhor. Percebermos Jesus chegando nos momentos difíceis, naqueles momentos mais terríveis, onde nós não sabemos mais o que fazer, não nos assustar, não deixar o medo fechar os nossos olhos,
mas manter os olhos fitos no Senhor por meio da fé. No Senhor, a nossa fé não é vã. No Senhor é que nós conseguimos atravessar os períodos de dificuldades. É no Senhor, não é em nossa força. Não é em partido A, partido B, não é no trabalho A ou no trabalho B, é no Senhor. É no Senhor que a nossa força é renovada. É no Senhor que a nossa esperança é renovada, porque foi Ele quem enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Não foi nós que fizemos alguma coisa, foi o Senhor. Enquanto nossos olhos estiverem fitos em Jesus Cristo, continuaremos caminhando, perseverando. Mas se não for assim, fracassaremos. E se por acaso fracassarmos, se por acaso percebermos afogando, a tempo de não dar nem tempo de orar longo, Senhor, salva-me. Uma oração completa, uma oração de dependência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos mostra, de como orarmos, gastarmos tempo com o Senhor, aproveitarmos mais do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor mantém, ó Deus, um caminho para chegarmos ao Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos agradecer por tamanho amor demonstrado por nós. Senhor, nos ajuda a abrir os olhos quando as tempestades, ó Deus, chegam e balançam o nosso barco e não conseguimos perceber o Senhor se aproximando, não conseguimos ver a Tua provisão em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida possa ser de fé e esperança no Senhor. Que possamos, ó Deus, parar de olhar para os lados, parar, ó Deus, de olhar para as circunstâncias, que nós possamos manter os nossos olhos fitos no Senhor, entendermos que precisamos do Senhor a cada dia mais e mais, precisamos buscar o Senhor em oração, precisamos buscar tempo com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa semana, esse mês, esse ano e os demais anos, ó Deus, possam ser de total dependência do Senhor. Ó Deus, com os pés firmes no Senhor, com os olhos fitos no Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém.